Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para Bauru e 22 cidades da região e nos sinais abertos e fechados da rede pública legislativa através da TV Câmara Bauru e também no YouTube. A gente conversa, como você sabe, sobre a nossa missão pública de discutir os desafios e as questões da nossa comunidade através dos seus representantes. Ele experimentou a ideia de estar no plenário, nas comissões, nas audiências públicas, para ser efetivamente, em mandato, o seu representante popular. Sinuê Preto, o professor, conversa conosco aqui na Rádio TV Câmara. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, TV Câmara, Rádio Câmara. Sempre um prazer estar aqui, falar de Bauru, cidade que eu tanto amo. Sinuê, a gente tem no plenário aquela caixa de ressonância que você já acompanhava, que é uma torcida com vários pontos para ecoar sobre a nossa cidade. Algumas questões, como se sabe, estão encaminhadas, outras são desafios para a gente poder aproveitar a sua experiência e passar um resumo para as pessoas lá dentro. Eu vou falar sobre assistência social, drogadição, os pontos da cidade que acabam virando aqui e acolá riscos da chamada mini Cracolândia ou a nossa Cracolândia. Tem no lado da Vila Pacífico, onde já foi delegacia, tem no terminal rodoviário. Toda a cidade de porte médio enfrenta o problema dos migrantes internos. Como você viu, você tocou nessa questão específica, as pessoas que chegam na rodoviária têm receio e têm razões para ter receio, infelizmente. Sim, Nelson, o que acontece para mim, Bauru cresceu desordenadamente, né? Bauru teve planos na década de 90, ótimos prefeitos, né? Que depois, todo mundo sabe, houve até casos de corrupção e algumas coisas assim, e Bauru não pode ficar no passado. E nós temos causas e consequências do progresso, e essa é uma delas. Então as pessoas falam assim, como tirar essas pessoas de lá? Eu vou colocar essa pessoa num ônibus e despejar numa cidade próxima, uma cidade mais distante, ou despejar, alguns ainda falam, né? Como se fosse uma bagagem, não um ser humano precisando de orientação e ajuda. E aí com isso, não se conteve essa evasão, e isso foi crescendo assustadoramente, mas poderia ter estancado. O começo da rodoviária foi uma tragédia anunciada, por exemplo. Quando começaram os comércios a fechar, quando começaram as abordagens, muita gente reclamou, tanto que havia um policiamento ativo, né? O problema é que isso foi crescendo e foi passando para vários lugares. Então o cara sai, por exemplo, da Praça Rui Barbosa, ele tem o horário da manhã na Praça Rui Barbosa, tá? Eu já acompanhei isso. Aí ele fica ali no Bom Prato. E aí ele começa a descida da Araújo Leite, ele para na Praça Washington Luiz da Igreja Nossa Senhora Aparecida, que eu frequento às quartas e sextas-feiras, e ele vai para a rodoviária. Tem um albergue ali próximo que às vezes ele vai lá tomar uma sopa, alguma coisa assim, mas ele fica abordando pessoas ali e atrás. E aí acontece o quê? No desespero, ele invade uma casa e ele rouba o que tiver, né? Eu não sei se você lembra, já faz tempo, aconteceu em frente ao Correios, os Correios ali na Gerson França, próximo aqui, o cara pegou um botijão de gás, colocou nas costas e saiu do velório. No velório. Todo mundo achou que ele ia trocar para fazer um novo café, sei lá, ele roubou o botijão. Então, quer dizer, uma rádio como a FM 94 foi roubada numa zona sul. Então não tem aquela, é periferia, é o malandrinho de tal lugar de Bauru. Aquele bairro de Bauru tem pedágio, aquele bairro de Bauru é horrível. Não, está acontecendo em todo lugar. Causas e efeitos de uma cidade crescendo desordenadamente. E uma polícia exemplar, hein? Uma polícia que em 2006, aquele ataque no Dia das Mães do PCC, Bauru não foi atacado. A polícia conseguiu conter todo aquele ataque lá, que virou até um filme, Salve Geral, uma série, né? Então, quer dizer, o que acontece é como conter isso, entendeu? Quem vai ajudar a conter esse problema? É um problema seríssimo que assola. A Rui Barbosa, hoje falam em cartão visita, Vitória Regia. A Rui Barbosa era o lugar de você, domingo ir à missa, escutar a banda no coreto. Se você dava pipoca pro jacaré, como eu já fiz também, né, já era outro problema. Aliás, quando você vai para fora, as pessoas, por que jacaré, né? Por que um jacaré ali? Os pontos de táxi, Luiz Antônio, eu e minha mãe pegando o táxi do Luiz Antônio, aqueles taxistas ali, lendários de Bauru, né? Até o Cacareco ali arrastando coisas, né? O lanche do Pantera.
A Rui Barbosa era espetacular, a Lusitana, a Pizzaria Fátima ali, ok, né? Depois, cara, ficou um lugar que você tem medo de passar. Então, aí tem uma questão que outras cidades de porte médio, como a nossa, já enfrentaram, de 200, de 400, de 500 ou mais mil habitantes, que é a questão da reocupação ou reuso do centro velho. E nós temos estação ferroviária adquirida há bastante tempo, faz 10 anos agora, aliás, sem ocupação, entre outras questões que ajudam a degradar esse ambiente. Sim, se você for a Machado de Melo, tem uma padaria, uma igreja, se eu não me engano, uma sorveteria na esquina, né? A quadra 1 da Batista, ela é também... Nossa, me lembro do Papai Noel saindo da Rui Barbosa, indo até Machado de Melo, e nós seguindo o Papai Noel, né? Você torcia para chegar dezembro para o comércio abrir à noite, né? O comércio abria e você ficava vendo as vitrinas ou vitrines, ficava lá feliz. Eu já fui umas 3 vezes de bicicleta, a pé, à estação, me lembrei até quando eu esperei com a minha mãe, trem para Americana, que atrasou 3 horas, né? Aquilo ali, além do fedor, né? Fezes, urina, pessoas dormindo no meio disso, ali na porta, eu posso estar muito errado, eu não tenho a capacidade de arquitetos, né? De engenheiros, de todos tal, para ver isso no desenvolvimento urbano, na mobilidade urbana. Mas para mim está pronto ali para no mínimo 4 secretarias. E não alugar outro lugar. Uma vez eu conversei com o vice Toninho Gimenez do Gazeta, e ele falou, se não é ali, vão 10 milhões. Eu não sei se vão 10 milhões, mas se for, é a hora de chegar no governo e falar, ó, eu quero ativar a estação como 5... Porque assim, ó, o secretário Sinuê encontra o secretário Nelson e fala, ó, precisamos mexer no Milagrão, hein? Entendeu? Eu não preciso ir lá no Geisel, lá no Marambá, encontrar o Nelson. Ah, mas tem um WhatsApp. Mas é diferente. Eu quero sentar com o Nelson e planejar o distrital Silvio Magalhães Padilha, entendeu? Eu preciso sentar com o Nelson e falar, ó, o Milagrão tem uma pista afundando, ó, o Sambódromo é uma tragédia anunciada, né? Pensar Bauru. Então as secretarias têm que ser ali, ó, ativas uma ao lado da outra. Pô, Curitiba fez a coisa mais linda, todos os lugares. Vamos copiar o que deu certo. A Machado de Melo, se for ativado ali, você tem um policiamento ali e os caras vêm aí. Lembra que houve aquele movimento cultural na praça? E esse movimento parou. Sim. Né? Movimento cultural que eu fui nesse movimento cultural na praça. Eu sou a favor, inclusive falei com a Regina Cardoso, que está fazendo o mercado circular, de ela fazer uma feira na Machado de Melo, meu caro Nelson. Uma feira mensal, Feira da Lua, como de Londrina, música, artesanato, entendeu? Lembra da UBA? Jogar a UBA ali, jogar no bom sentido, lá na Machado de Melo. Reativar aquele lugar. Agora você imagina ali a quadra 1, o Zazá Cabeleireiro, uma loja de rock, acho que uma pastelaria, 4. Pô, ali foi lugar como Sampaio, né? Foram lugares que você ia comprar as coisas, feliz. Tem que reativar. Não sei se... Sabe, é um sonho, mas, por exemplo, morar pessoas ali, e, não sei, Nelson, você conhece todo o tablado aí, né, e o esquema, não sei, aí claro que eu estou lá na quadra 7, eu vou querer também, mas não sei se não seria uma isenção de IPTU por 3 anos para quem comercializar aquele local, não sei, bolar alguma coisa assim, baixar o aluguel, tem uma portinha fechada lá, pequeno, já pensei num sebo lá, gratuito, 1.900 o aluguel, fora o IPTU. Essas questões de ocupação urbana das áreas mais degradadas ou que não servem mais tanto ao fluxo de pessoas, de comércios ou de serviços por uma característica nossa, elas em outras cidades passaram por uma revisão, fazendo programas de incentivo ou de ocupação por investidores, como no caso de imóveis, através do chamado plano diretor, a lei de zoneamento. Essas duas que exatamente agora estão sendo disputadas no município. É a hora, porque está atrasado. Muito atrasado, 2008, se eu não me engano, não é? Sim. São 17 anos. Então é assim, nós precisamos de gestores, né? Hoje mesmo eu vi o Chaides, né? Dando uma entrevista sobre Bauru, excelente, né? Um cara visionário, foi candidato a prefeito. E eu acho que você tem que somar toda essa galera, né? Você tem que planejar, sim, a Bauru de 140, 150 anos. Sim. Não importa a pessoa, eu terminei o Nesp, eu vou embora de Bauru. E é incrível que é assim, Nelson. Eu não sei ainda, eu fiquei 4 anos fora, dos 11 aos 14, eu morei em Santos, né? Mas eu voltei em 76 e estou aqui até hoje em Bauru, lecionei fora. E você lecionando fora, o cara fala, você é de onde, Bauru? Ô, cidadão, hein?
Daí você tem vontade de falar assim, em quê? Né? Mas aí você ama também e fica orgulhoso. Então você é uma antítese, né? Você alterna. Aí você fala, pô, daí você tem assim, uma cidade que teve Davi Capistrano, cara. Entendeu? Eu sempre falo isso. O cara foi prefeito de Santos, o cara fez o emissário submarino no José Menino. Né? Um cara de Bauru, a Thelma foi prefeita de Santos e tal. Então você teve pessoas que saíram daqui para ilustrar essa cidade. O Tuga, cara. O Tuga eu votava nele porque eu admirava o cara, a pessoa, o sociólogo, sabe? Um cara gênio, os caras sambódromo, calçadão. Que Bauru é essa? Bauru já teve parquímetro, né? É uma cidade espetacular. Então as pessoas... Aí você alterna do norte, vira uma província. Chega ao ponto do cara falar, eu acho que o prefeito de Agudos deve se candidatar a prefeito de Bauru. Agudos está melhor que Bauru. Aí começa aquele papo. Né? E por outro lado, temos uma cadeia, como se sabe, de serviços de saúde com mais de 6 hospitais, somente os públicos, fora os privados das mais diferentes especialidades e referências, com um potencial gigante de poder agregar aqui outros serviços, por causa também de 2 cursos, um privado e um público na área de medicina, ou seja, temos alguns segmentos, logística de transportes, que estão com condomínios, com hubs aqui ao nosso redor, por causa da localização que a gente sempre fala. Então, incrível. Você tem, na saúde, lutou-se 60, 70 anos por medicina. O pessoal falava assim, não, Bauru conseguiu odonto, então vai esperar a medicina. Não vejo por que uma coisa ou outra, se Ribeirão tem tudo faz tempo. Né? Não, Bauru tem a melhor odonto da América Latina, Bauru tem a melhor odonto do estado, do Brasil, sei lá, e vamos esperar a medicina. Aí chega a medicina, eu leciono há 37 anos e todos esses anos todo mundo quer cursar a tal da medicina. E aí você tem um caos na medicina. Você tem falta de remédio e o médico fala para você, ex-aluno, Sinuê, eu não vou trabalhar numa UPA por um salário que, se bobear, se eu trabalhar bem, eu tiro num dia ou em 2. Então o cara, num plantão começando e tal. Então não tem nem aquele lado que ele fez um juramento, né, de Hipócrates, que ele é um médico. Então eu vou lutar. Aí morre uma menina de 17 anos. Aí morre outro esperando socorro. Aí a UPA está fechada a tal dia. Aí começa aquele papo. Não, a UPA lotou porque o cara foi buscar um atestado para não trabalhar. Aí começa aquela passa pano, né? Não sei o quê. Mas eu já fui a várias UPAs, não tinha médico mesmo. É uma vacina, é um pessoal às vezes assim, o médico vai chegar. O cara fica 3 horas lá, entendeu? E às vezes é aquela brincadeira da internet mesmo, de pirona, Buscopan, sei lá o quê, entendeu? Agora, quando vai ter? Eu sonho, né? Eu faço um pouco disso com aula, eu sonho o dia que, para desocupar um pouco, os médicos terem um horário para atender gratuitamente. Como tentou o Bramark, digamos. Tá. Ficou aquela fila lá de banguelas, né? E muita gente deixou virar um caos depois com o tempo, corta daqui, corta dali, alguma coisa assim. Precisa para ontem esse problema. Saúde é coisa séria. E toda campanha é o mote de todo candidato, não é? Sim. Saúde e educação. É o que eles só falam. Lógico. Em qualquer esfera. Municipal, federal, estadual, é o mote. Educação e saúde. Tá, e tem... Sinuê, para aproveitar inevitavelmente o fato de você estar dentro da sala de aula há muito tempo, com a sua visão lógica sobre a formação de várias gerações, a gente comentava isso de passagem aqui, como se sabe, esta não é uma questão de Bauru, mas há um desafio posto para as cidades que têm bons ensinos, considerando os dados do ponto de vista do ensino infantil e fundamental, a rede própria nossa tem bons indicadores há muito tempo, mas quando chegam no ensino público, sobretudo do ensino médio, lá a fase mais aguda de decidir profissões, 15, 16, 17 anos, há uma defasagem, meninos que não conseguem fazer bons textos, ler um bom texto, a interpretação, fora a questão básica dos cálculos. É inevitável você estar muito tempo na sala de aula. Como você vê esse desafio que não é só nosso aqui da cidade? Para mim o divisor das águas que me assustou foi a Bienal 2016. Eu fui à Bienal 2016, acho que foi no AMB, com uma galera de Avaré, de uma escola em que eu lecionava, o Poliedro Avaré. E quando chegou lá, você que é escritor sabe, o meu sonho era encontrar vários escritores. E a ênfase era dada a youtubers. Chegou um menininho para mim e falou assim, ô tio,
você sabe onde está a Maju? Eu falei, a Mulher do Tempo. Ele falou, não, que Mulher do Tempo, né? Que apresenta até o Fantástico hoje. Não, que Mulher do Tempo? É uma youtuber, aquela John, como é que era? Feminista, né? Alguns falam feminista e tal, já no empoderamento, com livros e tal. E aí eu olhei assim, havia uma aglomeração, eu falei para um cara, o que é isso? Fãs do John Wayne, A Culpa das Estrelas estava na moda. Eu falei, ele vem? Não, esse pessoal só se reuniu para falar de John Wayne. Eu falei, nossa, o cara é poderoso mesmo, tem o quê? 4.000 pessoas, né? Será que um dia vão falar do meu livro 10 pessoas? Tá bom já, né? E aí, você viu que a rede social substituiu o livro. Só que esse não é o caminho. Todo mundo, se você assistir Miguel Nicoleles, entrevistas dele, ele é contra até a IA, entendeu? Não é que ele é contra. Você não pode mais... O Nelson escreve música, o Nelson não pode pegar o GPT e falar escreva sobre zona rural, indígenas e Bauru. Ah, que legal, chegou um texto, eu vou fazer uma música. Não, o Nelson vai lá, o Nelson está aqui na Rádio Câmara, o Nelson está tomando um café, vem um insight, vem uma ideia, como é assim, né? O Veríssimo, ele fala que ele estava tomando banho e ele viu uma aranha. Aí ele pegava e saía do banho, tinha um bloquinho embaixo da pia, e ele anotava aranha, banho, tal, para ele escrever depois. Genial, né? Porque você não esquece. Eu já fiz isso em bar, tomando uma, olhando pessoas, falei, olha aquelas pessoas lá, será que se amam? Tal. Você não esquece? Não esquece. Então, ler, não tem nada que substitua. E infelizmente, assim, uma influencer norte-americana fala que não quer terminar Memórias Póstumas de Brás Cubas porque o livro é maravilhoso. Pronto, esgota-se na Amazon norte-americana, acho que é a Amazon, né? E no Brasil todo mundo corre atrás. Você fala para um aluno, ó, a Metamorfose de Franz Kafka é maravilhoso, o cara acorda uma barata, tal. Aí a menina te olha, quem? Franz Kafka, Metamorfose. Ah, tá. Aí a menina chegou para mim, tô lendo a Metamorfose. Falei, pô, que legal, uma vitória. Eu vi na Malhação a menina lendo. Então ela foi ler por causa da Malhação. Então nós temos que propagar, encher o saco mesmo. Para mim, é ler. É livro em tudo quanto é canto. Meus sonhos são sebos gratuitos. Porque assim, meu caro Nelson, a menina não tem dinheiro para comprar um absorvente. Que a escola corta, ela não vai à escola de vergonha. Sim. Porque ela está naqueles Sim, dias, de né? fato. Como dizem. Ela vai comprar um livro de R$58. Nós não compramos, que somos, você que é da área, às vezes quando fala, não é, eu quero comprar a criação aí tem do os Vale adolescentes Vidal, precoces tá que R$100, eu são tô pais e adiando. mães, não tem a fralda para Sim. comprar, que é caro também. Aí amigos meus falam, vai pegar o livro e vai vender por droga, vai pegar o livro e vai vender no sebo. Tudo bem. Ué, fazer o quê? Se de 500, 2 lerem, nós começamos a nossa vitória. Eu já entreguei livro de carrinho no calçadão. Você precisa ver, cara. Tem pessoa que fala, o que é? Fala, tem de português, tem Harry Potter e tal. Eu não gosto de ler. Na sua cara. Eu fiz a mulher pegar o livro, a leitura, não é por aí mesmo. De temas estruturantes, só para a gente comentar um deles aqui, você bem sabe que há um bom tempo já, alguns milhares de torneiras da cidade não tem água o tempo todo, ou não tem água no período de longa estiagem que a gente está fazendo aqui, gravando. E aí tem financiamento para analisar para alguns poços na região de Valde Palmas, para fazer o chamado ponto de socorro do Batalha em áreas emergenciais, e do outro lado uma discussão se a autarquia, hoje pública por completo, a concessão de esgoto posta com edital na rua, se inclui ou não o equipamento para iniciativa privada, ou seja, transferir a água. Aí já é uma medida de porte em relação ao nosso equipamento público, se isso é uma boa saída ou não. Olha, tragédias anunciadas, não é? Nações Norte ali, tivemos quanto... Eu caminhei na Nações Norte quando era Fonte Castelo, né? Sim. Eu andava ali, eu morava na Bela Vista, quando meu cunhado falava, hoje nós vamos no Riozinho. O Riozinho era Fonte Castelo, para a gente caminhar, pular, jogar barro um no outro, os primos e tal. Sensacional. Pô, como que, sabe, assim, eu fico comparando assim, será que num carnaval uma pessoa não falou, o sambódromo dura tantos anos? Aí quem assumiu não falou, eu vou focar no sambódromo, porque as pessoas gostam de carnaval, entendeu? Água, pô, gente que fez campanha doando água, né? Certo? Água. Pô, já pensou você chegar cansado, não poder tomar um banho? Guardar baldes, entendeu? Parece tempo do plano cruzado, você vai lá e vai comprar 10 pacotes de macarrão, porque pode faltar no macarrão, o sabonete ou o papel higiênico. Então, assim, tem que se criar e acabou, cara. Tem que criar uma solução. É muita coisa, é muita vergonha, entendeu? Saneamento, junta com água e vai, e começam a falar de Bauru. Lá não tem água.
Você vira um motivo. Aí você entra no aplicativo, já pergunta, onde você mora, tal lugar? Tem água lá? Graças a Deus. Graças Entendeu? a Deus. Como se... Agora, meu amigo, nunca vem o desconto no boleto, concorda? Eu tive essa ilusão um dia, sabia? 3 dias sem luz, vem descontado, né? 10 dias sem aula, vem descontar na mensalidade do pai? Não. Então, assim, na hora do boleto não é barato, né? E ele chega. Como a internet, que quando não funciona também vem o valor cheio. Isso, e começa aquelas briguinhas assim, lá no Jardim Europa tem água, entendeu? Como se fosse uma coisa assim, eu tenho água, você não tem. Não, meu, quantos presidentes do DAI, ô Nelson? Quantos presidentes? Sim. Uma autarquia que culpam a autarquia, inocentam a autarquia. Olha só esse lance da Rodrigo Romero, entendeu? Não é legal, isso aí vai embora. Com a internet agora, isso vai embora. Ó Bauru, ó Bauru, aconteceu isso. Ó Bauru, teve o blackout, ó Bauru, uma onça no Vitória Regia. Ó Bauru, ó a água. Hã? Então, o cara fala assim, ó, vamos morar em Piratininga. Hã? Sinuê, que impressões você tem? Você é aquele ouvinte geral que está nos cantos da cidade? Eu ando, gosto muito, no amador. bar, no bairro, na avenida, no campo de futebol, acompanha o time, ou seja, está em várias torcidas, como a gente diria aqui no outro sentido semântico, né? Para aproveitar e, por causa disso, ia aproveitar para você ficar à vontade para fazer suas impressões aqui. Uma coisa é olhar o estádio do lado de fora, me refiro ao plenário da Câmara, né? Dessa sensação que você teve por esse tempo aqui dentro. Dizem que ali a Torre de Babel, a caixa de ressonância, que todas as representações estão presentes. Olha, eu fui muito bem recebido, né? Tive essa oportunidade aí, 3 semanas. É assim, meu, não dá para explicar. Você tem vontade de mudar tudo e você tem mãos atadas e alguém fala de um problema, entendeu? Ah, não, mas ali fazer um lago no aeroclube, não. Por exemplo, o povo é sensacional. O cara chega para você, o cara me ouviu falando da pista de skate. Aí o cara falou, a pista de skate não é nem para ser ali. Já quer tirar do lugar. O que você acha? Ah, um bulevar ali. Então ali, arquibancada, um lugar e o povo fazer yoga, o povo... Você está vendo? Então, o cara não sai de um bairro para ir à Zona Sul na pista de skate. Tá, mas quem destruiu a pista de skate são pessoas ali da região. Quem que acabou com o banheiro da pista de skate? Então você fala assim, que nem ontem, que nem uma coisa que me irrita, o lixo. Eu vi o cara jogando o saco naquela praça do CPP, lá em cima no Jardim Brasil. Sim. Me irritou aquilo. Falou, tira daí. Que tira como? Falei, não vai pôr no lixo aí, cara. Não vai pôr. Põe na frente da sua casa. Aí, assim, você olha, o hospital, a mulher está lá esperando. Que eu ando, né? Eu vou no hospital de base, eu ando muito a pé, de bicicleta e tal. Então, aí o cara fala, tiraram a boca de lobo aqui, encheu de água Nossa Senhora de Fátima. Você fala, meu, será que vai dar tempo de eu fazer um projeto de tudo isso que estão me falando? Então você vê que eu vejo a galera aqui trabalhando, porque cara que está todo dia aqui na Câmara ou na rua. Eu encontro vários vereadores para lá e para cá. Não é só em evento para tirar foto, não é. Sim. Entendeu? O cara vai lá e vê que não tem luz próximo ao Estoril 5 ali, o cara vê que não tem luz, ele vem e fala aqui. Mas, por exemplo, a ciclofaixa da Getúlio, ela não existe. Não. Porque no domingo ela tem pedestres, entendeu? No domingo, que acho que é um projeto do Mantovani, né? De fechar a Getúlio, parabéns a ele, imitou a Paulista com as devidas proporções, mas assim, aí um cara que vem de coco na Getúlio tem mais ideia que a gente, ele fala assim, o Camilo, por exemplo, ele fala assim, dentro do aeroclube faz a faixa, dentro da cerca, né? Sim. Ali no campinho. Que é pública. Sica Simonetti, Aí vem outro, não, no canteiro. Ah, mas vai derrubar a Copaíba? Não, Copaíba você passa do lado, entendeu? Aí fica aquilo e vai embora. Só que assim, na hora que é para chegar o comércio ali na Zona Sul do avião, muda tudo, né? Faz rapidinho, desculpe, né? Mas, entendeu? Faz uma praça, certo? Deixa o lugar bonito, asfalta ali tudo de novo e outro lugar com buraco, né? O Manchester com terra, certo? Outros lugares como Riacanga no Jardim América, Europa ali, terra, asfalto até 2, aí para. Lado de cima da Rondon, ali, naqueles lugares ali, Cabaré, né? Sim. Vamos falar o português, claro. Sim. Aqueles lugares ali, Sagai, indo para Sagai, terra, né? E ali tá chegando casa, o Deda The Bike, por exemplo, mora ali. Ele que fala para mim sempre, e o asfalto aqui, cara, tal. Então, que você falou, eu acho que, eu tenho um sonho assim, o bauruense amar Bauru.
Entendeu? É o Nelson que acorda no prédio dele, sei lá, e fala, viu, precisamos molhar aquele jardim ali, hein? Viu, a trave do campinho lá, eu vou pintar sábado, sabe? Partir o povo, é o que Maringá faz, cara, que Curitiba faz. Faixa, meu caro Nelson, parar na faixa, na Getúlio, parou. Nelson passou com a família. Coisas básicas, educar. Eu estava em Curitiba em 2010, o cara do hotel abriu a porta para mim, aí eu fui correr, estava 5 graus, ele falou, você vai de short, professor? Aqui é Curitiba. Eu voltei, pus a calça e tal, botei até o ratinho esse dia. Aí fui correr, a hora que eu fui numa garagem assim, o cara parou o carro para eu passar. Aí eu voltei e comentei com o cara do hotel. Pô, curitibano é educado, né? Ele falou, não, a gente finge ser para vocês elogiarem. Pô, que Bauru finja ser, entendeu? Que sensacional. Que Bauru adote o calçadão. Mas eu não sei, outra coisa que eu penso para mim, sem capital não existe social. Que nem a bocha do Padilhão, parada há 1 ano, porque não tem luz. Luz. Então, sei lá, vamos reunir lá os caras que jogam bocha, trazer um eletricista e falar, quanto fica? 1.500. Vamos fazer uma rifa. Fazer uma rifa. Vamos esperar o poder. Vamos fazer uma rifa, vamos pôr luz aqui. Eu quero ir lá e falar isso para ele. Um muro de cá, da Bernardino, caindo. Aí o Lozila me falou que um muro ali é coisa de 50 mil. Mas será que não era hora assim de, sabe, Arena, Padilhão, Zoponi? Não sei. Edmundo, Coube, Confiança. Entendeu? Esse pessoal explorar aquele local, não sei, fazer um show lá, cuidar, porque não estão cuidando das praças maravilhosamente, não tem praça lá? Zoponi preserva esta área, Franzolin preserva esta área. Pô, Franzolin preserva esse estádio. Porque o Milagrão vai acabar, cara. Você viu o Amador? 2 jogos, o Redentor joga domingo e joga 1 mês depois. O torcedor ama aquilo. Bom, para mim, devia cobrar para entrar, para continuar a manutenção. Mulher não vai ao banheiro no Distrital. Não tem banheiro para mulher, só se for químico. Não tem mesmo. Entendeu? Então, são uma enumeração de problemas, assim. Macabra. Faz parte do desafio do estoque aqui. Muito desafio, meu amigo. Sinué Preto, muito obrigado por ter vindo aqui, feito, eu que agradeço. Acompanhado sobre essas impressões. Esteja Bauru. Sempre atento sobre a nossa cidade. Eu me sinto, às vezes, de mãos atadas, como eu queria fazer mais coisas. E que a gente eleja deputados, viu, Nelson? Não pode a gente depender de favores, óbulos, né? Esmolas de, acho que eu vou dar uma graninha para Bauru. Acho que eu vou mandar 1 milhão para Bauru, porque está chegando a eleição. Não, meu amigo. Lembra aquela briga? Como é que era? Franciscato e Davos contra Tidei Purini. Contra, entre aspas. Bauru só ganhando. Verba. Hoje não temos um nome. Pulveriza, como também 400 candidatos a vereador, né? Inclusive eu. Pulveriza e você não tem a cidade como foco. Sim. É a cidade. Não quer, vai embora, cara. Lute por ela. Lute por ela. Faça uma campanha, mas com projetos viáveis, sólidos e que valham a pena para a cidade. Chega de brincar. 129 anos, nós já fomos passados por outras cidades. Isso é citado todo dia, né? Obrigado. Você que nos acompanha na Rádio e TV Câmara sabe que a nossa conversa é uma atualização, uma conversa pública sobre as questões do dia a dia e que você pode assistir a hora que você quiser. É um documento público, porque a nossa missão é discutir a representação popular através das suas escolhas. Portanto, na página do YouTube você pode assistir também esse bate-papo a hora que você quiser. É só clicar em vídeos. Até nosso próximo encontro.